Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais uma aula de matemática e hoje a gente vai estar trabalhando o MDC, certo? Na aula passada a gente viu o MMC, que é o mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números, certo? E nesse MMC a gente acabava utilizando a decomposição em fatores primos, não é isso? E hoje a gente vai estar trazendo o MDC. O MDC é o máximo divisor comum, certo? No MMC a gente trabalha com o múltiplo de um número, certo? No MDC a gente trabalha com o divisor desses números, certo? Então a nossa definição ela diz o seguinte: dados dois ou mais números naturais não nulos, denomina-se MDC desses números o maior de seus divisores comuns. Então, quando eu quiser saber o MDC de dois números ou mais, certo? Eu vou ter que pegar o seu maior divisor comum, certo? Então vamos aqui para um exemplo para a gente entender melhor o que é o MDC. Então, ele quer saber aqui qual o MDC entre 32 e 48, certo? Então, para isso, eu preciso saber quem são os divisores de 32, quem são os divisores de 48, e daí eu posso analisá-los, certo? E aí eu posso dizer quem é o maior divisor comum entre os dois números, certo? Eu já coloquei aqui todos os divisores de 32 e também já coloquei todos os divisores de 48, certo? Então, pessoal, quando a gente trabalha com o MDC, a gente precisa saber quem são esses números que dividem, certo? Os números que a gente quer saber o MDC. Então vamos lá. No 32 aqui eu tenho que o 32 ele é divisível por 1, por 2, por 4, por 6, por 8, 16 e 32. Lembrando, pessoal, que esses números aqui que são divisores de 32, certo? São divisões exatas, certo? Não podem ser divisões quebradas, tá? São divisões exatas. Quando é que a divisão é exata? Quando o resto é zero, certo? Então, ó, os divisores de 48, 2, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 e 48. Aí, agora pessoal, a gente vai analisar esses números, certo? Eu já encontrei os divisores de 32, os divisores de 48. Então eu vou circular aqui, para a gente ver melhor, os números que dividem o 32 e que dividem o 48. Por exemplo aqui, pessoal, ó, o 1. O 1 ele divide o 32 e ele também divide o 48. O 2, certo? Então eles são o que, ó? São divisores comuns, certo? Tanto dividem o 32 como dividem o 48, certo? Ó, o 4. Por que o 3 não é, ó? Porque o 3 não divide 32, certo? Não dá uma divisão exata. A divisão de 32 por 3 não é uma divisão exata. Então, não são divisores comuns. Então, ó, vamos continuar, ó. O 6, o 8, ó, o 12 não é, porque ele não divide 32. O 16 vai ser, né? Divide os dois. O 32 não vai ser, porque ele não divide 48. Da mesma forma, o 24 e o 48, eles não são divisores de 32. Então, vamos colocar aqui, eu vou colocar aqui, ó, DC, divisores comuns, certo? Vou colocar eles aqui embaixo. Então, ó, quem são os divisores comuns que dividem 32 e 48? Ó? É o 1, o 2, o 4, o 6, o 8 e o 16, certo? E agora, pessoal, a gente já sabe aqui quem são os divisores comuns, certo? Desses dois números. E basta eu olhar para saber qual é o maior. Então, ó, se vocês notarem aqui, o maior número é o 16, certo? Então, o meu MDC de 32 e 48 é o 16, certo? Por que ele é o 16? Ó, vejam que ele é o maior divisor comum dos dois números, certo? Então, ou vocês podem fazer dessa forma aqui, tira daqui, certo? Coloca separadinho para vocês conseguirem enxergar melhor. Ou basta vocês irem olhando aqui, ó, quais são os iguais, certo?
os divisores comuns que eles têm dos dois lados. E aí você vai olhar para o maior, certo? O último que tiver para cá, que vai ser o maior. Então ele é o máximo divisor comum entre dois números, certo? Pessoal, agora o seguinte, essa é a formazinha que a gente pode utilizar, só que a gente tem outra forma, certo? Que é utilizando a decomposição em fatores primos. Agora, prestem atenção. Na decomposição, certo? Vocês têm que lembrar que ela é diferente do MMC, certo? Eu vou fazer o mesmo exemplo aqui, tá? Utilizando o 32 e o 48, certo? E aí ela vai ter uma pequena mudança, certo? A gente vai continuar fazendo o processozinho normal, como se fosse fazer o MMC, só que vai ter uma diferença. Então vamos aqui, ó. 32 e 48, certo? Vamos fazer a decomposição. Beleza. Quais os números que eu começo utilizando aqui para dividir o 32 e o 48? A gente sempre começa pelo 2, certo? Que é o menor dos números primos, certo? Então vamos lá. Eu vou colocar o 2 aqui e vou dividir. Então, ó, 32 dividido por 2 é 16. 48 por 2 é 24. Como aqui ainda dá por 2, a gente continua dividindo por 2. Então, ó, 16 por 2 é 8, 24 por 2 é 12. Como eles ainda são pares, continuo dividindo por 2. Então, ó, 4 e 6. Mais uma vez por 2, nós vamos ter 2 e 3, certo? Agora notem que eu não posso mais dividir aqui o 3 por 2, mas eu ainda tenho um 2 aqui desse lado e eu posso dividi-lo por 2. Então, ó, 2 por 2 é 1, o 3 eu baixo aqui e ele só é divisível por 3. Então, ó, acabamos aqui a nossa decomposição. Agora notem a diferença, pessoal. No MMC, a gente faz o que? A gente multiplica todos os números que a gente utilizou para dividir, certo? Os nossos dois números. No MDC é um pouquinho diferente. Eu só vou pegar alguns números. E quais são esses números? Esses números vão ser o que a gente chama de fator comum, o divisor comum. Ó, vejam que aqui, esse 2 aqui, ó, ele dividiu o 32 e ele dividiu o 48. Então eu vou circular ele aqui. A mesma coisa você vai fazer com todos eles, certo? Ó, esse 2 aqui, ele dividiu 16 e ele também dividiu o 12. Então eu vou circular ele aqui. Da mesma forma, ó, esse 2 aqui dividiu o 8, dividiu o 12. Aqui também aconteceu o mesmo processo, ó, dividiu o 4 e dividiu o 6. Agora aqui, pessoal, notem que esse 2 aqui, ele só dividiu esse 2, mas ele não divide 3. E aqui embaixo, esse 3 só dividiu o 3, não é isso? Então vejam que apenas esses números aqui, ó, são fator comum. Certo? Apenas esses aqui são fator comum, certo? E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar apenas esses números aqui, que são fatores comuns, e vou multiplicar eles, certo? Então eu vou ter, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, certo? Então, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então vamos lá, ó. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. E 8 vezes 2 é 16. Então, vejam que, apesar dos métodos serem diferentes, a gente obteve o mesmo resultado, certo? Ó, 16 e 16, certo? Agora, a diferença, pessoal. Quando é que a gente vai utilizar esse? Quando a gente vai utilizar esse, certo? Você pode utilizar as duas formas a qualquer momento. Agora, note. Imagine você pegar um número tão grande, certo? Não precisa nem ser muito grande. Se eu pegar, por exemplo, aqui o 256, certo? Para eu conseguir encontrar todos os divisores dele dessa forma aqui, vai demorar muito tempo, certo? Então é por isso que tem horas que você pode utilizar esse, certo?
E tem horas que vai ser melhor utilizar a decomposição. Por quê? Porque vai ficar muito mais fácil, muito mais rápido, certo? Do que você fazer todo esse processo aqui, ó. Aqui foi rapidinho porque eu já tinha escrevido eles, certo? Mas você precisa saber se ele se divide, se todos esses números são divisores, certo? Então eu aconselho a vocês utilizarem dessa forma aqui, certo? De decomposição de fatores primos. Lembrando que no MMC a gente multiplica todos eles, não é isso? No MDC não. No MDC a gente vai utilizar apenas os números que são fatores comuns, certo? E o que é um número que é fator comum? É aquele número que ele vai dividir tanto o primeiro número como o segundo número, certo? Então ele tem que dividir todos eles, certo? Se ele dividir só um, que foi o caso aqui, ó, dividiu apenas o 3, e aqui dividiu apenas o 2, então ele não é um fator comum, e eu utilizo apenas os fatores comuns. Como aqui eu tive 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, então eu utilizei apenas eles. E ó, encontramos o nosso resultado, certo? Que não mudou porque eu utilizei métodos diferentes, certo? Vamos fazer mais um exemplo aqui para a gente entender um pouquinho melhor. Então, pessoal, continuando aqui, a gente vai fazer mais um exemplo, certo? Da forma de decomposição, certo? Só que dessa vez nós vamos ter 3 números, certo? Onde eu quero encontrar o máximo divisor comum entre esses 3 números, que são eles o 30, o 40 e o 60, certo? E o processo vai ser o mesmo. A gente vai começar, certo? Dividindo aqui por números primos, certo? E a gente vai sempre começar pelo número 2. Então vamos lá. Eu vou utilizar aqui, ó, o 2, certo? Então, ó, 30 por 2 é 15, 40 por 2 é 20 e 60 por 2 é 30. Para ficar mais fácil, pessoal, eu já vou logo circular ele aqui, porque, ó, porque ele dividiu os 3 primeiros números, certo? Então já vou deixar ele circulado aqui, certo? Agora vamos continuar. Como eu ainda tenho números aqui que são divisíveis por 2, então ó, continuo por 2. 15 por 2 não dá, eu repito. 20 por 2, 10. 30 por 2, 15. Agora note, pessoal. Nessa segunda linha aqui, o número 2, ele dividiu apenas o 30 e o 20. Mas ele não dividiu o número 15. Então ele não é um fator comum, certo? Desses 3 números, apenas de 2. Então a gente não circula ele, certo? Porque o fator comum ele tem que ser em todos os números que estão aqui, beleza? Vamos lá. Como eu tenho o 10 aqui, que ainda é par, então tenho que continuar aqui por 2. Então vamos lá. 15 por 2 não dá, eu repito. 10 por 2 é 5. 15 por 2 não dá, a gente repete. Ok. E agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Como aqui não tem nenhum número par, então eu tenho que ir para o número 3, que é o próximo número primo, certo? Da sequência. Então vamos lá, ó. Por 3, eu vou ter o que? 15 por 3 é 5. 5 por 3 não dá, eu repito, certo? E 15 por 3 é 5 de novo. Agora vejam que o 3 aqui, agora ele dividiu apenas o número 15 e o outro número 15. Mas ele não dividiu 5. Então a gente não marca ele, certo? Vamos lá, agora como está todo mundo aqui é 5, então ele só pode ser divisível por 5, porque o 5 é um número primo. Então, ó, 5 por 5, 1, 5 por 5, 1, e 5 por 5 deu 1. Agora note que o 5 aqui, ele dividiu todos os números, não é isso? Então eu vou circular ele aqui. Pronto. Fiz a minha decomposição, já circulei aqui, ó, quem são os fatores comuns. Então eu só tenho o 2 e o 5. Então se eu só tenho 2 e 5, então vai ser 2 vezes 5, certo? Que é igual a 10. Então, ó, o MDC de 30, 40 e 60 vai ser igual a 10. Ok? Então,
Vejam que se a gente fosse fazer dessa forma aqui, pessoal, ia demorar muito. Até eu encontrar todos os divisores de 30, todos os divisores de 40, todos os divisores de 60, para depois a gente ver quem são os divisores comuns, então ia demorar muito. Então é por isso que eu aconselho vocês a fazer na forma de decomposição em fatores primos. Porque vejam, bem mais rápido, bem mais fácil, certo? Só temos que prestar atenção com relação aos fatores comuns, certo? Porque os fatores comuns eles têm que dividir todos os números. Se ele dividir só um, não vale. Se ele dividir só dois, não vale. Tem que dividir todos, certo? Então, ó, encontramos os fatores comuns e aí basta eu multiplicá-los que a gente encontra o nosso MDC, ok? Então a nossa aulinha vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E agora nós vamos para o nosso exercício. E qualquer dúvida, só falar comigo no privado.